Sejam bem-vindos os participantes da mesa redonda Produção e Comercialização de Livros no Brasil. Ilustres convidados, senhores diretores da Diretoria Executiva da APVE, senhores conselheiros do Conselho Deliberativo da APVE. Antes de darmos início à mesa redonda, que será mediado pelo diretor da Propar, Cláudio D'Artagnan Barros, gostaríamos de dar algumas informações. As pessoas que solicitaram os seus certificados pela internet poderão, por gentileza, se dirigir ao balcão que nós temos lá no fundo, fornecer o seu nome, que vai poder ser retirado no final do evento, tá bem? Nós também queremos informá-los que o áudio desse evento está sendo transmitido ao vivo. Yuri, site piloto comercial. O áudio deste evento está sendo transmitido pelo Aeronews e Rádio Escuta Aérea. Compartilhe com os colegas www.escutaaérea.com.br. Oferecimento portal Piloto Comercial. Também um dos nossos painelistas está promovendo um curso de narrativas biográficas online. Edivaldo Pereira Lima. E a gente tem aqui uma lista que nós vamos passar, caso alguém tenha interesse em fazer o curso, participante dessa mesa redonda, Edivaldo Pereira Lima, escritor, jornalista especializado em aviação, professor da USP, coach de escritores, estará em breve oferecendo esse curso online. O curso contempla aspectos teóricos e básicos da produção dos gêneros memórias, ensaio pessoal, perfil, biografia e autobiografia. Técnicas do método de redação espontânea desenvolvido por esse professor, escrita total, e recursos de pesquisa, texto e edição do jornalismo literário. Então, eu vou pedir para a nossa recepcionista, ela vai levar essa lista abaixo, e se alguém tiver interesse, coloca o seu nome e o seu e-mail, no final nós vamos recolher e entregar para o Edivaldo. A mesa redonda tem previsão de aproximadamente 1h30 de duração e terá os seus últimos 15 minutos reservados às perguntas da plateia. Para isso, as nossas recepcionistas também estarão com os formulários próprios em mãos, para que as perguntas sejam escritas. É importante também colocar o seu e-mail, porque, caso não haja tempo para responder a todas elas durante o painel, elas serão entregues aos painelistas para a resposta posterior. Então, nós convidamos para se dirigir ao palco o mediador desse painel, Cláudio D'Artagnan de Barros. Empresário e consultor de empresas, há mais de 40 anos, professor universitário da Unisal, Faculdade de Engenharia de Roseira, graduou-se em Administração de Empresas pela OEG de São Paulo, atuou na Embraer como gestor da qualidade, coordenando por 10 anos o projeto de melhoria contínua de processos e círculos da qualidade, o que resultou em mais de 200 projetos de melhorias de variados graus de complexidade, inovações incrementadas e disruptivas, com significativo impacto na gestão participativa e nos negócios da companhia. Especializou-se em gestão da qualidade pela JUSE, Japan Union of Scientists and Engineers, onde esteve por diversas vezes acompanhando executivos brasileiros em missões técnicas de transferência de tecnologia e conhecimentos. Pós-graduou-se em Administração Empresarial para Executivos pelo INPG e Gestão de Recursos Humanos também pelo INPG. É o mentor do projeto EGECOM, de Educação Gerencial Continuada, pioneiro na aplicação da metodologia de ensino Flipped Classroom, de desenvolvimento e capacitação de gestores, lideranças e executivos. Membro da ABQ, Academia Brasileira da Qualidade, e ocupante da cadeira 20 da ALL, Academia de Letras de Lorena, é autor dos livros Círculos de Controle da Qualidade, pela Livraria Nobel, 1990, Qualidade e Participação, pela Nobel, também, 1991, Sensibilizando para a Qualidade, Quality Mark, 1992, Excelência em Serviços, Quality Mark 1995, ABC da ISO 9000, Quality Mark 1998, e Missão Qualidade, Autobiografia Profissional, Quality Mark 2016. É executivo e gestor de projetos da Propar.
Osíris Silva nasceu em Bauru, é coronel da Aeronáutica e engenheiro formado pelo ITA. Destaca-se por sua contribuição no desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. Capitaneou a equipe que projetou e construiu o avião Bandeirante. Liderou, em 1969, o grupo que promoveu a criação da Embraer, uma das maiores empresas aeronáuticas do mundo. Deu início à produção industrial de aviões no Brasil, presidiu a empresa até 1986, quando aceitou o desafio de ser presidente da Petrobras, onde atuou até 1989. Em 1990, assumiu o Ministério da Infraestrutura e, em 1991, retornou à Embraer, desempenhando um papel importante na condução do processo de privatização da empresa, concluído em 1994. Também atuou como presidente da Varig por 2 anos. Criou, em 2003, a Pele Nova Biotecnologia em Ribeirão Preto, primeiro fruto da Academia Brasileira de Estudos Avançados. Empresa focada em saúde humana, cuja missão é a pesquisa, desenvolvimento e produção de tecnologias inovadoras na área de regeneração e engenharia tecidual. Osíris Silva também faz parte de uma série de conselhos e de associações de classe. Em 18 de novembro de 2008, a Unimonte apresenta à sociedade Osíris Silva como seu novo reitor. É presidente do Conselho Estratégico da Ânima Educação. Edivaldo Pereira Lima é escritor, jornalista, professor universitário, coach de escritores. Doutor em Ciências da Comunicação pela USP, com pós-graduado em Educação pela Universidade de Toronto. Professor aposentado da USP, continua atuando na área acadêmica em curso independente de pós-graduação e cursos livres próprios. Foi professor visitante das universidades de Londres, Florença e Antioquia, Medellín, Colômbia. Como jornalista especializado em aviação, foi editor para a América Latina de Air Transport World por 27 anos. Como escritor de não-ficção, especialista em jornalismo literário e histórias de vidas, desenvolveu seu próprio método de redação espontânea, escrita total, publicado em livro com esse mesmo título. É autor de diversos livros para o grande público. Desses tratam de aviação comercial, Maestro de Voo, Pedro Janot, e Azul, Uma Vida em Desafios, publicado pela editora Manoli. E Por Trás do Tapete Mágico, Histórias da Aviação, uma coletânea de suas reportagens, publicada pelo sistema editorial Clube de Autores. Carlos Roberto Darós. É coronel de artilharia da Reserva do Exército Brasileiro, historiador militar, professor e pesquisador. Nascido no Rio de Janeiro, obteve seu bacharelado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Ele tornou-se mestre em Operações Militares na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Paralelamente à vida militar, desenvolveu sua carreira acadêmica com licenciatura em História pela Universidade Salgado de Oliveira. Especializou-se em História Militar pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E, atualmente, é mestrando em História Política do Brasil no programa de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira. Atuou como professor do Colégio Militar do Recife e pertence à equipe docente dos cursos de pós-graduação em História Militar da Universidade do Sul de Santa Catarina e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, pesquisador do Laboratório de História Militar e Fronteiras da Universidade Salgado de Oliveira e pesquisador associado do Centro de Estudos e Pesquisa em História Militar da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército Brasileiro. Possui dezenas de artigos e trabalhos na área de História Militar, publicados na Revista do Exército Brasileiro, A Defesa Nacional,
Revista Brasileira de História Militar, Revista da Universidade da Força Aérea, Revista Militar do Exército Português, Revista Tempo e Espaço da Universidade Pedagógica Libertador da Venezuela e outros periódicos especializados. É palestrante frequente de temas relacionados à história militar, tanto no meio militar quanto na academia. Autor dos livros Um Céu Cinzento, a História da Aviação na Revolução de 1932, publicado pela editora da Universidade Federal de Pernambuco. A Guerra do Açúcar, as invasões holandesas no Brasil, publicado pela editora da Universidade Federal de Pernambuco e pela Biblioteca do Exército. E o Brasil, a Primeira Guerra Mundial, a Longa Travessia, produzido pela editora Contexto. Escreveu ainda, em coautoria, o livro Abrolhos, Histórias de um Arquipélago Oceânico. É editor da revista do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil desde 2009, do blog Carlos Darós História Militar, um dos mais acessados no Brasil sobre a temática. Rudinei Dias da Cunha, natural de Porto Alegre, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado em Ciência da Computação pela Universidade de Kent, em Canterbury, Inglaterra. Entusiasta da aviação militar, mantém desde 1996 o site História da Aviação Brasileira. História da Força Aérea Brasileira. É também pesquisador, fotógrafo e escritor de livros aeronáuticos. Membro honorário da Força Aérea Brasileira desde 1997 e detentor das seguintes condecorações: Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico, Medalha Mérito Santos Dumont, Jacob Honorário, distinção concedida pelos veteranos do 1º GAV-CA, Pegasus Honorário 09 do 5º ETA e Elos de uma Eterna Amizade, do 1º do 14º GAV. Recebeu 2 prêmios Santos Dumont de Jornalismo Aeronáutico, concedidos pelo INCAER, Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica. José Leandro Casella, natural de Porto Alegre, pesquisador, fotógrafo, jornalista e escritor aeronáutico. Trabalha na revista Força Aérea desde 1998, onde é atualmente editor. É membro honorário da Força Aérea Brasileira desde 2000 e detentor das seguintes condecorações: Medalha Mérito Santos Dumont, Pegasus Honorário 08 do 5º ETA e Elos de uma Eterna Amizade do 1º do 14º GAV. Recebeu 6 prêmios Santos Dumont de Jornalismo Aeronáutico, concedidos pelo INCAER, Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica. Os 2 escritores, o Rudinei e o Leandro Casella, eles possuem diversos trabalhos e artigos publicados, com destaques para alguns livros. Já Te Atendo, Tchê, a história do 1º do 14º GAV, de 2005, Northrop F-5 no Brasil, de 2011, Curtiss P-40 no Brasil, de 2014, e Grumman S-2 no Brasil, de 2016. Com a palavra o mediador. Bem-vindo ao time. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um momento muito especial do nosso evento. Nós estamos aqui rodeados de expoentes na área literária e na área de produção literária. E eu fui convidado para ser mediador. Nós vamos fazer, na verdade, um bate-papo sobre esse assunto, porque mesa redonda é para bater papo, né? Mas eu não quero ser mediador, não. Eu quero assumir uma outra posição. Eu quero ser provocador. Porque o assunto produção e comercialização de livros no Brasil é um assunto que nos remete a uma grande provocação. Nós temos um bom ranking, eu não digo que é um ranking ruim em termos mundiais. O Brasil é o 9º
país produtor de livros no mundo, com algumas características, né? Nós produzimos em torno, eu diria assim, em termos de ordem de grandeza, nós produzimos hoje em torno de 500 milhões de exemplares ano. Isso redunda em aproximadamente 5 bilhões e meio de reais de faturamento anual. É um mercado promissor, um mercado bastante interessante, e é um mercado que tem tentado influenciar as pessoas para esse processo da cultura da leitura. Porque o Brasil lê muito pouco. Muito pouco. Para vocês terem uma ideia, o brasileiro lê hoje em torno de... Esse número ele tem algumas variações, mas ele lê em torno de 4 livros por ano, em média. Desses 4 livros por ano, 2 ponto alguma coisa desta conta são brasileiros que leem livros até o final. E os outros 2%, aproximadamente, leu até a metade ou menos disso. Então, o número de 4% já também não é um número grande coisa. Não é? Frente a outros países, nós estamos na rabeira. Dado comparativo, vamos pegar a Europa, um gestor na Europa hoje, especificamente na Alemanha, um gestor de padrão ou de nível gerencial, numa boa empresa alemã, uma empresa de porte médio grande, esse gestor, para conseguir manter-se como gestor nessa organização, ou no mercado, não nessa empresa especificamente, mas no mercado, foi feita uma pesquisa sobre isso, dizendo que ele precisa absorver conteúdos correspondentes a aproximadamente 24 livros por ano. O que nos dá aí em torno de 2 livros por mês. Isso, alguém diz, é pouco, é muito. Nós não estamos falando nessa grandeza. Nós estamos dando apenas uma referência. Se alguém diz assim, será que eu leio muito ou pouco? Não é? O 4 livros por ano não serve como referência, mas esse serve. Ah, sim, mas 24 livros por ano é muita coisa. Mas e quanto nós lemos? 10, 15, 5? 5 está próximo da média ruim. Então, é apenas uma referência para nós termos mais ou menos uma ideia. Bom, e esses livros são comercializados, normalmente, via de regra, já com exceções, né? Hoje nós temos estratégias diferenciadas de comercialização, mas normalmente são vendidos em livrarias. Quantas livrarias tem no Brasil? Hoje, em torno de, também ordem de grandeza, em torno de 3.500 livrarias. O Brasil tem 3.500 livrarias aproximadamente. Existem outras fontes de venda, principalmente virtuais, mas aquela livraria tradicional, em torno de 3.000 e alguma coisa. Isso dá em torno de 65 mil habitantes por livraria. A Unesco recomenda que o país tenha uma livraria para cada 10 mil habitantes. Nós temos em torno de 65 mil por livraria. São Paulo, por exemplo, 35 mil habitantes por livraria. Significa mais ou menos um Pacaembu inteiro para comprar livro numa livraria só. Então temos poucos pontos de venda, não é? Proporcionalmente, inclusive, dentro desse contexto. As editoras e as livrarias e todo o processo da cadeia da produção e comercialização de livros, ela vem passando por um processo de reinvenção. Porque com a entrada e com o aspecto tecnológico que influenciou muito esse mercado, nós ainda não estamos totalmente habituados com ele, porém, o futuro é este. Nós estamos enxergando, num futuro muito próximo, novas formas de absorção desse conhecimento. Não é? Seja através do livro físico, seja através de um processo, ou de um e-book, seja através de um audiobook, seja através de alguma coisa, um chip implantado sobre a pele. Mas essas coisas vão acontecer. Mas eu tenho absoluta convicção, talvez
não necessariamente por uma tentativa de uma colocação dinossáurica, mas eu tenho absoluta certeza que o livro físico não acaba. Não é? É óbvio que não. Porém, teremos concorrência de todos os lados. Este é o ponto, e essa introdução que eu estou fazendo é o nosso ponto de discussão. E aí? O que vai acontecer com os livros? O que vai acontecer com os autores? O que vai acontecer com as livrarias? Quais serão as novas formas de produzir conteúdos, de ser curador desses conteúdos? E quanto que nós precisamos desse conhecimento exigido pelas escolas, pelas empresas, pela sociedade como um todo? Este é o ponto de discussão que nós vamos fazer aqui. E eu quero que os expoentes que foram convidados aqui coloquem as suas opiniões. E nós temos umas opiniões bem balizadas, porque temos autores, temos produtores, temos comercializadores de livros, não é? Temos professores literários. Então, aqui uma opinião que realmente vai nos dar um conhecimento muito interessante ao final desta conversa. E eu, como mediador ou como provocador, então vou me dar o direito de arguir cada um deles, e aí cada um que quisesse interpelar, fique totalmente à vontade. E eu, de vez em quando, vou colocar a minha colher enferrujada nas colocações de cada um de vocês. Ok? Ao final, nós vamos abrir, eu queria que vocês também arguíssem os nossos convidados que estão aqui. E eu quero começar, em respeito aos mais velhos. Eu queria perguntar, qual é a sua opinião? Qual a sua opinião, Osiris, sobre este contexto de livros nesse país, dentro deste panorama que foi o introito, do assunto? Você que é um autor consagrado, não é? Com livros, com best-sellers nesta área, não só na área de aviação, como na área também de empreendedorismo, não é? Referência para muita gente, com certeza uma opinião muito importante para que a gente que nós venhamos a ouvir. E aí? Muito obrigado e parabéns pela sua introdução, que realmente coloca a produção e a comercialização de livros num ponto central. O célebre consagrado, e eu diria festejado, Peter Drucker, o pai da administração moderna, do gerenciamento, ele dizia: uma arte muito importante das pessoas é saber fazer perguntas. Quer dizer, então nós estamos aqui, como descreveu o D'Artagnan, na frente de muitas perguntas. Sem dúvida. E nós temos que buscar respostas a essas perguntas. E aí eu começo fazendo um porquê, uma dessas perguntas. Por que uma tiragem inicial de um livro aqui no Brasil, em média, é de 3.000 unidades? Absurdo isso. E nos Estados Unidos, 100.000. É uma senhora diferença, né? Sem dúvida. Por outro lado, se nós olharmos o índice de escolarização do povo brasileiro, nós vemos que 70% da nossa população é semi-alfabetizada ou analfabeta. 70%. Quer dizer, então vejam que... Um analfabeto funcional. Isso é um dos fatores da nossa resposta. Por outro lado, se a gente vai na comercialização, como é que nós podemos manter livros em estoque a uma taxa de juros que de longe ultrapassou aquilo que se chamava catastrófico no passado, né? Dizia-se que o máximo dos juros era de 12%. Nós estamos acima de 12% na nossa prime rate há décadas. Quer dizer, como é que se pode manter isso em estoque? Quer dizer, vejam que há fatores conjunturais aí que dependem de um lado da cidadania e do outro lado do governo. E realmente nós olhamos e vemos, ok,
Vamos supor que tudo isso possa ser modificado. Será que a gente modifica a situação generalizada? Se entrarem numa livraria, eu tenho certeza que vão encontrar poucos títulos brasileiros disponíveis. Muito poucos. Agora, americanos, muitos. Sem dúvida. Então, eu pergunto também, será que nosso estilo de escrever, nossa forma de escrever, não é tão atrativa quanto os americanos? Por outro lado, se nós olharmos o nosso mercado de revistas, é enorme. Eu não sei nem como elas sobrevivem. A gente entra numa banca de rua, por exemplo, tem de revistas as mais variadas. E fico perguntando como é que elas sobrevivem. Quer dizer, tem uma mágica aí nesse processo que nós temos que tentar entender. Eu, em particular, sou autor de 5 livros. O meu livro que mais vendeu foi um livro de empreendedorismo. E cheguei a um número que o pessoal diz que é muito expressivo, né? 20 mil livros. 20 mil livros. 20 mil unidades. E, no entanto, 20 mil unidades para o próprio Peter Drucker, que produziu uma quantidade imensa de livros, é quase nada. Por outro lado, nós temos uma outra dificuldade conjuntural que nós temos que ver. A nossa língua, português, não é tão disseminada como outras línguas, tipo espanhol, português, inglês, e mesmo algumas outras línguas europeias. Então, tudo isso forma uma panela, né, como se fosse uma sopa, né, com uma série de atributos. Agora, então, o que eu fico pensando muitas vezes é que qual seria o futuro do livro? Você colocou, por exemplo. Tem gente que acha que as comunicações como existem hoje, tipo Google, dessa natureza, absolutamente dispensa o livro. Eu acho que o próprio auditório não vai concordar com isso, porque não tem uma coisa mais completa do que, efetivamente, ler um livro, né, para ter uma mensagem de conteúdo, uma coisa que a gente possa realmente varrer um assunto em cima do outro, né? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo na área de livros, né? Há bastante tempo eu estou tentando fazer aqui em São José dos Campos uma espécie de investimento de monumento. Não sei se conhecem a história da Torre Eiffel em Paris. No final do século XIX, um tal de Eiffel chegou em Paris querendo fazer uma torre. E fez a torre. São José dos Campos, por exemplo, eu acho que precisa ter um monumento, um grande monumento que caracterize a cidade e que nós possamos tornar a cidade culturalmente mais avançada. Então, tentei um empreendimento nessa direção, as autoridades não autorizaram. E eu não queria uma lei específica. A lei não permitia. Quer dizer, se quiser fazer uma torre de referência em São José dos Campos, não pode. É proibido. Quer dizer, então nós vemos que essas coisas precisam efetivamente acontecer. E esse episódio que aconteceu ontem, eu estive num evento da HSM em São Paulo, e nesse evento falaram daquele escritor americano que é um dos gurus da administração, Philip, me escapando o nome dele. Philip Crosby? Hein? Crosby, não. Philip Crosby? Não é não. Mas aí peguei um livro dele, folhei o livro, e ele estava contando que ele foi convidado para fazer um estudo de marketing da cidade de Bilbao, lá na Espanha, que eles queriam atrair mais turistas. Então falaram muita coisa desse tipo que você colocou, para colocar Bilbao no mapa, fazer programa de turismo e tudo isso. E ele simplesmente falou, façam um monumento.
Com isso nasceu o grande museu de Bilbao, que é extremamente visitado no mundo hoje. Então vejam que tem uma ligação enorme o livro com a cultura. E evidentemente, a cultura nós temos que colocar através de pontos de atração, né? Se nós fizermos desse voo que eu estou colocando aqui agora, fizermos uma aterrissagem, nós vemos que São José dos Campos foi transformada pela educação. A vinda do ITA para São José dos Campos, formando engenheiros aeronáuticos que lançaram uma empresa e hoje nós temos um produto como São José dos Campos, acho que é a única cidade de todo o hemisfério sul que vende um produto de 30 a 40 milhões de dólares a unidade. A maioria da população de São José dos Campos não sabe disso. Verdade. E nem tem a consciência do que significa isso. De modo que, para não me alongar muito na resposta, nós temos muitas pessoas querendo falar alguma coisa, eu queria, vamos fazer as perguntas, como dizia o Peter Drucker. Vamos fazer as perguntas e tentar obter as boas respostas. E as boas respostas certamente podem determinar ações necessárias corretivas. Quer dizer, num clima dessa natureza, um clima de falta, o que surge na cabeça de um investidor? Está faltando alguma coisa. Eu posso preencher essa falta. Por que São José, por exemplo, não se centra numa coisa dessa natureza, que é uma necessidade de mudar? Justamente essa inquietude para o desenvolvimento, quer dizer, não depende de governo, não depende de coisa nenhuma, depende de nós mesmos. De cada uma das pessoas. De modo que eu paro por aqui e acho que... Não, nada, daqui a pouco eu vou pedir a sua opinião. Eu vou colocar uma parte da minha colher nesse negócio, porque já que falamos em monumento, e falamos em distinções, e falamos em educação, e falamos isso tudo ligado à literatura, esta casa que nós estamos é um bom exemplo disso. Não é? Desafiado por ele, não é? Ele provavelmente não deve nem lembrar-se disso, mas lembra. Desafiado por ele, ele desafiou essa casa, que é uma associação de pioneiros e veteranos da Embraer, para que rumasse para o lado da educação. Não só tudo que ela faz com tanta fidalguia como faz aqui, não é? Com essa instalação maravilhosa, mas que também pensasse em educação. E a partir deste pensamento, foi implantado aqui nesta casa a Universidade APVE, que já está funcionando, e uma universidade voltada exclusivamente ao processo da educação, inclusive de educação suplementar à educação acadêmica. E na área de literatura, um dos ícones que nós estamos usando em todo o programa é fomentar os alunos na construção das suas bibliotecas. E alguns alunos que nós perguntamos sobre eles não tinham nenhum livro em casa. Aliás, a resposta era muito assustadora, né? Não, eu não tenho livro, eu consulto no celular. Né? Então, o dia que ele perdeu o celular, ele perdeu a biblioteca dele. Então, nós estamos incentivando, inclusive fazendo associação com editoras, para que nós possamos compor a biblioteca de cada um dos alunos na sua própria casa, a sua própria biblioteca privada, para que ele possa, dentro de um processo de fomentação de cultura, e ler os seus livros que mais gosta, colecionar os que mais gosta, trocar livros com outros, isso está fazendo parte da metodologia que nós estamos utilizando. Então, é uma comprovação real sobre isso tudo que ele acabou de dizer. Agora, sobre a ótica literária acadêmica, Edivaldo. Você que é um ícone nessa área, e aí? Eu gostei da sua provocação, porque ela é muito oportuna, né? Você ter direcionado a nossa conversa nesse rumo, na medida em que essa análise que você propõe ela é necessária, não é? Mas eu gostaria de trazer uma contribuição aqui a todos. Boa tarde primeiro a todo mundo, um prazer estar aqui. É um prazer estarmos reunidos nesse espaço onde se integram o interesse pela aviação, esse setor tão importante e significativo na história contemporânea brasileira. E, do outro lado, as pessoas que estão aqui certamente são pessoas que produzem cultura, gostam de cultura, cultivam educação, e são muitos que estão sentados aqui, seguramente escritores,
se ainda não se manifestaram como escritores, certamente têm vontade de fazer isso. Então, a minha contribuição é mais conversar sobre essa provocação sua, apontando um ângulo onde a gente tem alguma esperança. Então, para começar, a questão da quantidade de gente que lê livros no Brasil. Realmente é uma quantidade ínfima, se você pega a população como um todo. Porém, em 2015, a Câmara Brasileira do Livro constatou que o tamanho do mercado brasileiro de livros já era um pouco maior do que o mercado da Itália. Porque é o seguinte, a população brasileira é muito grande. Se, percentualmente, a quantidade de pessoas que leem livros é muito pequena, o volume dessa quantidade que já lê é muito significativo. Já é significativo. Agora, por que a gente não consegue mais leitores? Claro que é uma questão muito complexa. Os fatores que o nosso ilustre engenheiro Osiris Silva aponta são todos válidos. Mas há uma coisa que a genialidade do Osiris aponta para a gente. Parte da dificuldade dos livros não chegarem ao público é a má qualidade narrativa dos nossos livros. Então, nesse espaço aqui, em que nós estamos juntando aviação, indústria aeronáutica, indústria aeroespacial, cultura e livros, eu gostaria de direcionar essa conversa minha para um ângulo específico. Nós temos os livros técnicos e nós temos os livros que eu vou chamar de literários. São livros que podem ter a aviação e o mundo aeroespacial como tema, mas voltados para o grande público. Então, o Brasil, até agora, eu acho que por uma timidez das editoras e dos escritores, ainda fez muito pouco em termos de produção de textos que tomem a aviação como seu centro, mas que sejam trabalhados numa linguagem acessível e estimulante para o grande público. Porque a aviação é um grande tema. Então, vejam só, a história da Embraer. Fora a produção do Osiris, eu não vi ainda nada realmente significativo, palatável, escrito para o grande público, numa linguagem atraente, numa forma de diálogo, de contato com o público geral, o público não especialista, e que dê conta de honrar narrativamente esse grande épico, que é o estabelecimento da indústria aeroespacial no Brasil. É uma saga extraordinária. Então, e é uma saga que tem interesse para o público potencial, o público como um todo, a sociedade como um todo, porque há características econômicas, tecnológicas, sociais e humanas ligadas a esse grande épico. Mas nós ainda não fomos capazes, fora as produções que o Osiris já fez, nós ainda não produzimos essa grande saga narrativamente à altura do que ela é. Imagine, gente, a construção da indústria aeroespacial brasileira, que começa com um projeto de vanguarda de longo prazo, na década de 30 e 40, quando se toma o MIT como referência, e se vislumbra o futuro, num caso raro no Brasil, de alguém que pensou a longo prazo, pensou estrategicamente, primeiro construindo o ITA, depois construindo a Embraer, e chegando até hoje, é uma história extraordinária de um país que, se hoje ainda tem dificuldade em ocupar uma posição importante no cenário mundial, vocês imaginem na década de 40, quando tudo isso começou. E o Brasil conseguiu isso. Então, essa história, por exemplo, ela tem necessidade de ser contada e ainda não foi para o grande público. Por quê? Eu acho que, em parte, por uma timidez dos escritores. Porque esse tipo de saga ela vai precisar de uma forma narrativa diferente de um trabalho técnico. Você vai precisar incorporar os métodos e recursos narrativos que, por exemplo, o cinema contemporâneo utiliza. E essa história hoje da tecnologia, de que as pessoas talvez não estão lendo mais livros, estão abandonando o livro físico. Isso é uma realidade até um certo ponto, mas, em outro ponto, não. Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Com a chegada do celular, com a chegada da tecnologia moderna, um receio que escritores e editoras tradicionais tiveram é a de perda de leitores, porque os leitores não se interessam mais pelo livro físico.
chegou a tecnologia digital, é inevitável. Então, o que o mercado editorial americano está fazendo? Está incorporando essa tecnologia. Então, você entra nos Estados Unidos agora, em alguns sites, você vai ver textos longos, porém produzidos com uma linguagem atraente, uma linguagem que chega ao grande público, uma linguagem que humaniza as histórias, porque o ponto de conexão entre o conhecimento especializado e o público geral é o ser humano. Então, as narrativas têm de ser construídas centradas nas histórias humanas, nas histórias de carne e osso, porque o público vai se interessar em ler um livro se o livro tiver duas coisas. Primeiro, o que esse livro vai oferecer àquela pessoa? Novamente, a genialidade do meu companheiro aqui de lado. O Osiris colocou isso na fala dele. As pessoas leem o livro do Peter Drucker por quê? Porque o Peter ele escreve um livro de administração, mas ele tem algo a oferecer para você. Você vai ganhar algo se você ler o livro dele. O que nós oferecemos, às vezes, quando nós escrevemos livros centrados no nosso próprio umbigo? Vai interessar nós próprios. Então, é evidente que o leitor não vai se interessar. Nesse mundo em que nós somos estimulados a consumir cultura de todos os lados, a demanda do tempo do cidadão é tão drástica que você tem de ser seletivo. Então, você vai selecionar para ler o quê? O que tiver algo que interessa a mim. E o que vai interessar a todo mundo? Aquilo que é contado, centrado nas histórias humanas. Então, por exemplo, aqui em São José, há pouco tempo atrás, o nosso amigo Mário Vinagre contou a história de um dos primeiros pilotos de teste, pilotos de prova da Embraer, o Cabral. Então, aquela é uma história que não tem interesse só tecnicamente para a história restrita da indústria aeronáutica brasileira. Aquilo é uma história humana, de uma profissão nova que surgiu nesse país e que tivemos um ser humano que conta as suas memórias do pioneirismo nesse campo. De repente, se há um tratamento narrativo em que você pega essa história e a constrói com todo o respeito ao conteúdo técnico, mas com a visão de linguagem que remete ao tema universal, que é o tema humano, você vai conquistar público, que acontece nos Estados Unidos. A aviação americana, a indústria aeroespacial americana, evidentemente, é algo muito forte e poderoso. E além do interesse econômico, social, tecnológico, estratégico e militar, tem a questão da figura humana e tem a questão mítica, psicológica. A aviação, até hoje, ela tem um componente que toca fundo no inconsciente coletivo da humanidade. A história de voar, né, o mito de voar. Até hoje, com os aviões decolando dos aeroportos a cada segundo, milhares de voos para todos os lugares, ainda há uma questão mitológica profunda na aviação. Então, se eu quero escrever para o grande público, eu tenho de saber trabalhar de maneira sofisticada esses elementos. É o que os americanos fazem. Por que os livros americanos para o grande público sobre aviação vendem bem? Porque a linguagem é bem trabalhada. E essa linguagem ela está baseada num elemento antigo da humanidade, que é a arte de contar histórias. A arte de contar histórias adaptada e aproveitada em técnicas e ferramentas do mundo contemporâneo. É o que o cinema americano faz. Todos os filmes de sucesso americanos, se você vai olhar, há uma metodologia narrativa ali atrás. Okay? Então, a tecnologia não é um impedimento. O que eles estão fazendo na comunicação digital, você pega um livro grande, aqui no Brasil está se gerando um mito no sentido negativo, né? Um mito como coisa não verdadeira, de que na internet não se gosta de ler textos grandes. Não se gosta, vírgula, se você não der ao leitor o que interessa e de uma linguagem interessante. Como é que os americanos estão resolvendo isso? Textos longos, só que eles vêm mesclados com aquilo que a tecnologia moderna oferece. Fotos interativas, vídeos no meio do texto, uma forma plástica de distribuição do conteúdo, o texto dividido em capítulos. Então, se você não quer ler mais do que 2 páginas na internet, leia 2 páginas hoje. Amanhã, se o assunto for interessante e o autor souber conquistar a sua mente e o seu coração com essa tecnologia nova, amanhã você volta e lê o segundo. Então, o meu recado para fechar aqui, um primeiro comentário dessa provocação muito oportuna, é que nós estamos num espaço, aqui, esse espaço da Associação dos Aposentados e Veteranos da Embraer, onde há muitas histórias pedindo para serem contadas.
Muitas histórias, se você pensar no grande público, se você não pensar que você vai produzir algo apenas para um nicho de pessoas da sua família, do seu grupo mais próximo, mas se você tiver a capacidade de mergulhar nessas histórias centradas nas figuras humanas e no aspecto mítico dos temas associados a tudo isso. Aí você usar as ferramentas atuais para chegar ao grande público. E já não se pode aceitar mais, eu não posso aceitar de nenhum de vocês, sentado aí, que de repente tem vontade de escrever alguma coisa, mas não escreve porque diz não tem onde publicar. Eu vou dizer que hoje você não pode mais se apoiar nessa desculpa. Por quê? Além dos mecanismos tradicionais de publicação de livros no Brasil, hoje você já tem todas essas novas possibilidades que apareceram, inclusive sem custo para você. Os sistemas de autopublicação independente sem custos para você. Então, eu quero deixar um estímulo, que é assim, essa questão de conquistar mais público e tal, evidentemente depende de muita coisa, depende desse trabalho bonito que vocês estão fazendo aqui, de estimular cada aluno, formar sua biblioteca. São vários elementos, não é? Para se trazer uma solução a uma questão dessa magnitude. Mas uma gota no oceano que nós estamos aqui, que gostamos da cultura, que amamos a aviação, que escrevemos, que produzimos cultura, o que nós podemos fazer? Nós já temos elementos na nossa mão para tornar realidade as histórias que seguramente estão aí na consciência de muita gente aqui na Embraer. Histórias que precisam de um pequeno empurrão, um pequeno estímulo para você se qualificar como autor, e tem vários mecanismos para isso, e colocar suas histórias a campo, não achando que a história que você tem para contar vai interessar só meia dúzia de gente. Não, as histórias centradas nas vidas humanas, se você está sensível, elas têm, junto aos fatos que você conhece, elas têm um potencial temático que transcende e vai permitir com que você se comunique com pessoas que você não imaginaria antes. Se você se dedicar a contar a história com dedicação e abertura para o seu potencial completo de um ser inteligente e sensível. E aí o que vai acontecer? Contar a história não é só o registro da memória, que é um dever que nós temos. Então, o que Osíris fez, contando a história da Embraer, ele, personagem central dessa história, de repente, o Osíris está prestando um serviço à memória brasileira, à memória da sociedade brasileira, à memória da tecnologia brasileira, à memória do mundo empresarial brasileiro, que vai transcender décadas. Mas, além disso, quando nós contamos uma história, nós podemos estar sensibilizando alguém que nós não imaginamos para se despertar para uma vocação que aquela pessoa, eventualmente, não sabia. Se vocês estudarem a história da tecnologia e da ciência pelo aspecto humano, talvez você se surpreenda com quantos cientistas e tecnólogos descobriram a sua vocação ao ler uma boa história contada de um assunto de tecnologia e de ciência. E, muitas vezes, não uma narrativa técnica, mas uma narrativa, inclusive, de ficção. Então, o que eu quero deixar é assim, uma gotazinha de esperança, para a gente não ficar numa visão muito pessimista desse futuro que pode ser negro, mas pode ser luminoso. Depende, em parte, da gente. Edivaldo, pode deixar com você. Eu quero reforçar isso, né? Porque precisa ser reforçado. Contar histórias é uma arte. Não é? E os americanos sabem fazer muito bem isso, no storytelling. Não é? E esse storytelling, ele tem várias formas de sair do detentor dessa história para livros, vídeos e outras mídias que poderão ir compondo todo esse depositário de conhecimento. Eu conheço uma empresa que, no segmento de serviços, que todo o funcionário que se aposenta e que deixa a empresa, ele é quase que intimado, não é bem o termo, talvez não seja esse, mas ele é estimulado a contar todas as suas histórias antes de ir embora. E ali, na contação das histórias,
ele deixa os seus conhecimentos tácitos, dos quais iriam para o túmulo com ele, não é? Depois que ele saísse da empresa, e normalmente ele não é questionado depois que sai dali, porque vai viver uma vida de aposentado, em boa parte deles, e carrega consigo todo um conhecimento, não é? E que poderia estar servindo, e normalmente serve muito para a organização. E eu vejo, e a empresa faz como? Ela grava. Ela tem alguém, como o Osíris mesmo falou, alguém que tem essa maêutica de fazer a pergunta provocativa para a resposta com conhecimento. E esta pergunta feita desta forma faz com que as pessoas coloquem para fora tudo aquilo que está no seu arquivo, e aquilo fica tudo registrado, gravado, e aquilo é utilizado dentro da organização para estimular outras pessoas, e inclusive a criatividade, o empreendedorismo, a inovação, enfim, para criar novos, para questionar novos processos e coisas desse tipo. Então, muito interessante essa colocação do Edivaldo sobre essa ótica, né, que mostra que nós temos muita coisa para fazer e nós temos muitos contadores de história, porém, existe um detalhe, Edivaldo. A nossa juventude, os nossos jovens não estão preparados para escutar ou para provocar. Então, se nós vemos muito isso nas relações, por exemplo, de avós com netos, não é? Você dificilmente vê uma relação de neto que tem paciência para escutar o avô. Não é? E o avô é a fonte da sabedoria, só que o neto não sabe disso, mas não sabe como fazer a pergunta. E aí essas coisas se dissipam de uma maneira muito perigosa. Então, o assunto eu acho que está entrando num caminho legal. Agora nós vamos ver uma ótica de quem é historiador. E aí, sobre essa ótica, Darosa, o que você tem a me contar? Inicialmente, boa tarde a todos, boa noite quase, né? Dizer que para mim é uma honra estar nessa mesa com tantas personalidades, alguns que na minha infância ainda, como o Dr. Osíris, eu já acompanhava o trabalho dele, lendo revistas, lendo livros. Alguns amigos aqui, o professor Edivaldo, estou tendo a honra de conhecer hoje, D'Artagnan. Para mim é uma honra estar aqui. Eu queria agradecer à PVE, na pessoa da diretora Neide, a oportunidade de estarmos aqui para podermos debater um pouquinho sobre assunto tão importante. A minha visão com relação à problemática de produção e comercialização de livros, ela vai muito ao encontro do que já foi colocado aqui pelo Dr. Osíris e pelo professor Edivaldo. Primeiro, nós vemos uma questão cultural no Brasil, e também pelo que foi colocado pelo D'Artagnan. Uma questão cultural, onde se lê muito pouco, onde se busca muito pouco esta riqueza que é um livro. E falando da posição de historiador, na academia existe até uma brincadeira que a gente faz, diz assim, o historiador escreve somente para historiador. Dificilmente o público em geral gosta de ler um livro produzido por historiador. Mas nós vemos na academia existe um movimento, logicamente, enfrenta muitas resistências, no sentido de democratizar e popularizar um pouco mais essa linguagem narrativa. Felizmente, eu procuro fazer parte desse grupo. Não sei se consigo, mas pelo resultado do nosso livro, nós temos até recebido alguns feedbacks bastante interessantes nesse sentido. De levar realmente, como o professor Edivaldo falou, a narrativa a um público de maneira que seja atrativa, que estimule o público a realmente querer conhecer aquela história. E falando, fazendo um link aqui à nossa temática, que é a aviação é um tema apaixonante. A aviação é um tema que desperta muito o interesse do público em geral. E, de uma maneira até que a gente pode observar contraditória, existem resistências editoriais, existem poucas os investimentos em livros de aviação no Brasil, a não ser naquelas editoras que trabalham com isso como temática específica. Falando de editoras em geral, não é comum nós vermos livros que tratem da temática aviação, embora seja um tema bastante agradável, bastante
instigante e, por que não dizer, até comercial. Até que pode vender muito bem, já entrando nessa seara econômica e comercial das editoras. Mas voltando para a questão cultural, a gente olhando aqui para a plateia, conversávamos aqui anteriormente, a gente começa a observar uns detalhes. Pouquíssimos são os jovens presentes ou que, para aqueles que trabalham com livro, que publicam livros, que efetivamente estão lendo. Por quê? A gente vê uma mudança até cognitiva das novas gerações. Quem está em sala de aula, ministrando aula para ensino fundamental, ensino médio, nos últimos tempos, eu tive essa oportunidade até bem recentemente, estava dando aula para 9º ano, antiga 8ª série, meninos de 13, 14, 15 anos de idade. Nós vemos que a capacidade cognitiva deles, dessa geração que hoje se chama não mais geração Y, uma geração Z, uma geração que já foi alfabetizada dentro do mundo digital, dentro do ciberespaço, a memória visual, a memória deles não é mais visual, ela é de movimento. Basta nós darmos um celular com fotografias, um álbum de fotos, e dar para um menino de 13 anos, 14 anos, como é que ele vai ver essas fotos? Quem tem filhos aqui nessa fase vai identificar bem o que eu estou falando. Ele não vai ver a foto, olhar, examinar, ele vai passar com o dedinho, passa uma, passa outra, porque o que está na memória dele é algo muito de movimento. E se nós formos transcender isso para o escrito, para a palavra escrita, para o livro, nós vemos uma dificuldade ainda maior de alcançar esse público. Então, uma contribuição, uma provocação que eu faço aqui, é um desafio para nós, como escritores hoje, escrevermos para essa geração que está chegando com uma demanda completamente diferente da nossa demanda. Isso nós falamos em termos de escrita de livros, mas também de educação. Quem está em sala de aula hoje sabe a dificuldade que é atrair esse aluno e trazê-lo do seu mundo agitado, do seu mundo virtual, do seu mundo onde se lê, vê televisão, ouve música ao mesmo tempo, para um mundo das letras. É um desafio. Eu, particularmente, não sei a resposta. Creio que poucos aqui talvez saibam, mas é um desafio para nós. Então, essa é uma questão. Outra questão que eu vejo com respeito ao incremento das publicações históricas, e aqui especificando mais, históricas ligadas à aviação, é a dificuldade que muitas vezes o autor encontra para publicar. Indo aqui até um pouquinho dissonante do que o professor falou, mas quando nós vamos partir para a editora, principalmente quando o autor é iniciante, o autor encontra algumas barreiras. Eu vim aqui a primeira vez, no segundo encontro, já há alguns anos, eu era autor iniciante mesmo, tinha acabado de publicar meu primeiro livro, tinha acho que 1 mês que eu tinha publicado esse livro. O livro que fala sobre a história da aviação na Revolução de 32. Estamos aqui no estado de São Paulo, praticamente todo mundo aqui sabe o que foi a Revolução Constitucionalista, um tema bastante vendável, bastante palatável, e a aviação também. Hoje eu volto numa posição diferente, já com alguns livros publicados, já trabalhando com editoras maiores. Mas nesse percurso, em uma editora, que eu não vou dizer aqui qual é o nome, porque não vem ao caso, mas quando negociávamos um dos nossos livros, eu ouvi da pessoa que negociava, a pessoa que até tinha uma posição bastante elevada na editora, a pergunta que foi feita para mim foi a seguinte: como é que o senhor me garante que o seu livro vai vender? Os autores aqui podem responder, né? Aqui, né? Rudinei, como é que você garante que o seu livro vai vender? A resposta que eu dei para ela foi a seguinte: olha, eu não te dou garantia nenhuma. É uma aposta. Você vai fazer uma aposta no meu trabalho, já tinham lido o trabalho, o conselho editorial tinha gostado, tinha aprovado, o dono da editora tinha gostado, mas é uma aposta. Assim como eu estou fazendo uma aposta em vocês. Felizmente o livro foi publicado e está vendendo muito bem. Mas nós encontramos esse tipo de obstáculo, dificuldade. Que garantia tenho eu de que um livro de 3.000 exemplares, uma tiragem muito pequena, mas
para a realidade do Brasil, é o que a gente Padrão. tem de padrão. Que garantia tenho eu que eu vou conseguir vender essa edição num tempo em que, obviamente, a editora também precisa de sobreviver financeiramente? Nós não temos garantia alguma. Somente pela construção de um livro, como diz o professor, que seja agradável, que traga algo que o público queira ler, é que isso vai se processar. Agora, garantia eu não tenho. Então, nós vemos que, às vezes, encontramos esse tipo de barreiras. A editora apostou no nosso trabalho, publicou, está satisfeita com esse livro, um dos 3 que nós publicamos já. Mas, a cada trabalho novo, o livro é como um filho, é uma gestação. O primeiro livro meu, levei 6 anos de pesquisa para fazer, e aqui vai um detalhezinho do livro de história, da visão de historiador. O historiador trabalha muito com fontes. Existe a nossa aptidão literária, a nossa capacidade de produzir, mas existe todo um rigor metodológico que nos faz não nos afastarmos das fontes, sob pena de o livro histórico ele derivar para um livro de ficção. A nossa preocupação é guardar esse rigor metodológico, porém, procurando trazer uma linguagem palatável e agradável ao público. Então, como historiador, nós buscamos sempre essa aproximação com o grande público. Mas a editora, essa editora que teve essa conversa conosco, inclusive o dono da editora é um historiador, ela colocou o livro em circulação e o livro está circulando muito bem. Trazendo para a aviação, e na minha área, que é a história militar, que é um campo da história que no Brasil ficou um pouco presa na mão dos militares durante muito tempo, feita de uma maneira empírica, não acadêmica, não científica. Ficou assim marginalizada dentro da academia. Do ano 2000 para cá está havendo uma aproximação novamente entre a universidade e entre os autores e entre os próprios militares para produzir essa história. Nós vemos que na história militar, diferente de outros campos da história, como a história social, a história política, a própria história econômica, existe um campo imenso a ser desbravado. Muita história que precisa ser contada. Seja no que tange a biografias, seja no que tange aos processos que formaram e constituíram e modificaram a evolução da arte da guerra, a forma de fazer a guerra, ou no campo das instituições militares. Há um campo imenso de pesquisa ainda a ser desbravada. E trazendo para o campo mais específico, que é da aviação, ligada à história militar, da aviação nos conflitos, nas guerras, nas revoluções, o campo é ainda mais fértil. Tem muita história para ser contada, tem muito material inédito que não foi pesquisado nos arquivos, que precisam ser trabalhados, de modo que é um campo muito rico, mas que nós encontramos realmente algumas dificuldades para trabalhá-los em editoras que não são vocacionadas para aviação, editoras gerais, mas que quando conseguimos fazer isso, a receptividade é muito boa. Eu, por exemplo, estou agora, não vou nem falar qual é o tema, mas eu estou começando agora um projeto novo sobre aviação. Um tema muito interessante, fazendo uma ligação com a mesa anterior, sobre gênero, sobre mulheres e aviação na parte militar, aviação de combate, um episódio que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho conversado com muitas pessoas para fazer uma pesquisa de campo sobre a receptividade, e eu vejo que parece que se a gente tiver sucesso nisso, vai ser um trabalho muito interessante. Mas eu volto à tecla, nós vamos ter que negociar de novo com uma editora, talvez com a mesma, talvez com outra, e começar tudo de novo. E isso é um grande desafio para os escritores, não aqueles já com um nome bastante sedimentado no mercado, mas para um editor mediano. Hoje não sou iniciante, sou do meio, metade do caminho, mas nós temos essa dificuldade. Mas a minha visão é muito positiva, não só com respeito à sociedade, com a juventude que vem aí, assim como o professor colocou, como o doutor Osíris colocou,
mas também no que tange ao mercado editorial. Eu, nessa experiência de dar aula para o 9º ano, lá no Colégio Militar do Recife, ao mesmo tempo que nós vemos o dedinho passando no celular, né, vendo rápido, eu via alunos, e aqui eu faço um parêntese, as meninas, principalmente, cada 10 alunos que liam, 9 eram meninas, 1 era menino, com livros de grande porte, lendo sagas, lendo biografias e fazendo isso com muito gosto. Então, ao mesmo tempo que há essa dificuldade cultural e até sociológica da juventude que vem, existe um grupo vindo aí com muita vontade de ler. A minha percepção, respondendo uma pergunta do nosso... Uma pergunta não, é corroborando com ele. O livro físico não vai acabar nunca. Existem os chamados cheiradores de livro. Quem não vai numa livraria e abre o livro para sentir aquele cheirinho de livro novo? Né? É muito diferente de um e-book. E eu creio que tem o seu valor também. Mas o livro físico não vai acabar nunca. E tem uma geração vindo aí com vontade de ler. Então, inicialmente, a gente queria dar essa contribuição. Eu vou pegar esse gancho e vou usar parte do que você disse, com muita propriedade, para servir como lastro para a provocação do Rodinei e do Leandro, que agora vão, numa nova visão, ou na visão complementar, são os produtores, são os editores. E agora, ele fez aqui uma acusação, que precisa ser respondida. Eu vou corroborar com você também, porque eu também sou autor, e eu, na última editora que eu estive, o editor virou para mim e falou assim, olha, vamos publicar o livro? Vamos. Ele falou, qual a parceria que você quer? Eu falei, quais são as opções? Ele falou assim, ou 70% ou 100%. Ou seja, ele não tem nenhum autor que chegue lá, como aconteceu, e você falou, e diz, olha, eu tenho um livro escrito, pronto, PDF, tudo montado, formatado, revisado. Aí a editora, né, eu ainda tive livros assim, do tipo, pegar, não, deixa por minha conta e etc., você vai ganhar preço de capa e ponto final. Essa história acabou. Até porque, agora vamos fazer a defesa da editora. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? As editoras produzem 3.000 exemplares, 4.000 exemplares, não é? A edição que ela acha importante, né? Ela é responsável pela distribuição, normalmente, e aí o que acontece? As livrarias, que são os pontos de venda, entraram de algum tempo para cá numa nova filosofia. Ela não tem estoque. E ela não mantém. Tanto é que muitos daqui da plateia devem ter visto, já devem ter passado por isso. Você vai numa editora buscar um livro, e ele diz, você tem o livro XYZ? Tenho. Então, não, só daqui a uma semana eu te entrego. Por quê? Porque o estoque ficou lá na editora. E a editora tem que bancar esse estoque. E por essa razão, a dificuldade das editoras ficou maior. E alguém diz assim, mas qual é o problema de manter um estoque numa prateleira? Vocês não têm ideia do custo que isso fica. Eu não estou falando nem só do custo tributário, não, eu estou falando de custos assim que a gente nem imagina. Por exemplo, bombeiro, custo com relação à detetização, são custos que eu nunca imaginei que ela teria que ter, e aquilo é um custo que ela vai ter num estoque imenso que ela tem de cada exemplar, de cada título de livro, não é? E que a livraria, ela quer só 2 volumes. Ela quer, no máximo, assim, muito amiga deles, que eu quero 5. Não é? Se ela sabe que está vendendo um pouco mais. Mas se for no rasteiro, eu quero 1 volume só, que é para colocar lá na recepção. Se o cara quiser, eu ligo para você manda para mim. E para mandar? E agora está aí. São Paulo está com a nova estratégia logística, que eu achei interessantíssima, que é a entrega de livros por bicicleta. E abriu um novo negócio em São Paulo, de empresas que estão fazendo a intermediação entre editoras e livrarias e o próprio consumidor final, através de um processo de entrega por bicicleta. Então, estão faturando. Não é? Enfim, então essa é uma provocação que eu queria fazer para poder jogar aí o tema no colo do Rodinei e do Leandro. E aí vocês combinem quem é a favor e quem é contra, que fazem parte da mesma instituição. Está com vocês. Bem, Pode falar.
Em primeiro lugar, agradecer o convite da UPVE para participar aqui da mesa. E nós somos, talvez, diferentes dos, dos demais participantes aqui, porque nós escrevemos, nos nossos livros em particular, que são voltados para... Não são livros técnicos de aviação, muito longe disso, porque não somos engenheiros aeronáuticos, não somos pilotos, né? Somos verdadeiramente aficionados pela aviação desde criança. Né? Persistentes. Persistentes. E nós sabemos da dificuldade que era quando crianças de termos acesso a livros ou revistas de aviação, particularmente por serem escritos em inglês, na sua maioria, né? Também pelo alto custo, né? E o interessante é que nós embarcamos nessa trajetória aí, que já faz uns 20 anos, né? Por uma provocação que eu fiz para ele. Por que tu não escreves um livro sobre a história do Esquadrão Pampa, que é o nosso esquadrão de caça ali em Canoas, né? Que nós crescemos vendo essas aeronaves de caça passando sobre os céus das nossas cidades. E uma semana depois ele me disse, então, por que nós não escrevemos juntos? E assim começou, né? E a ideia de transmitir para a juventude, né? Talvez a história escrita por aficionados, mas que tem a tradição dos veteranos, né? Então, esse primeiro livro que nós escrevemos, ele sim foi publicado por uma editora, mas que não teve finalidade, talvez, de lucro comercial, né? Foi realmente um apoio que essa editora nos fez, né? E o interessante é que esse livro, até como exemplo daquilo que o professor Edivaldo comentou, né? Nós já tivemos depoimentos de leitores que ingressaram na Escola Preparatória Cadetes do Ar e usaram esse livro como exemplo para seguir, para perseguir a carreira, porque a gente sabe que nem todo mundo que entra na Escola Preparatória, na Cadetes do Ar ou na Academia da Força Aérea, alcança o sonho de ser um piloto de caça. São alguns que chegam lá, né? Então, isso, claro, de alguma forma, nos gratifica, né? Agora, na questão da produção e da comercialização, como eu comecei a palavra, né? Nós fazemos de tudo. Nós escrevemos, nós desenhamos, porque nossos livros são ilustrados justamente para alcançar diferentes públicos. Seja um jovem que tem interesse de ver como eram pintadas as aeronaves, seja os plastimodelistas, nós dois como plastimodelistas que somos, também vemos a necessidade entre os colegas de alcançar esse mercado, né? E nós revisamos, o Leandro faz a editoração eletrônica, nós produzimos o PDF e nós tivemos nessa série de livros que nós temos produzido recentemente, né, que tem até agora 3 títulos, né? Os 2 primeiros nós tivemos apoio de uma empresa e o terceiro não. O terceiro foi bancado, né, com parte dos recursos que a gente oferiu com a venda dos livros dos 2 títulos anteriores e parte do nosso dinheiro. E como é que vocês fazem a distribuição? Deixa eu botar uma colher, né? Botar a colher ali. Enferrujada. O que ele está falando, toda a provocação que foi feita aqui, ela culmina... Então, como vamos fazer os livros? Se nós temos a dificuldade de distribuição, dificuldade de editora, o público fica menor. Tecnologia. Faça você mesmo. E é assim que nós conseguimos. Nós começamos a produzir o livro do zero e hoje nós só não fazemos a impressão ainda. Porque já existem tecnologias que estão surgindo. Você vai levar o seu PDF e vai imprimir no self-service. Isso já não é ficção científica, isso é realidade. Então, talvez o maior conselho que a gente dê hoje é não desista das suas ideias. Escreva, coloque no papel. Claro que você vai precisar, com isso, criar uma nova fonte de conhecimento, que é mexer no computador, que é editorar, que é tratar imagens, que é lidar com esse mundo digital.
e faz parte do nosso mundo hoje. Mas você consegue fazer absolutamente tudo. E a mesma tecnologia nos permite vender. Quando o Rudinei propôs fazer a série de livros, a gente saiu de um livro inicial totalmente em português para um livro bilíngue. Fez muita diferença. Metade do que a gente vendeu para fora. Como? Vocês não têm nenhuma estrutura? Não precisa. Você precisa de um notebook, boas ideias, boa vontade, capacidade de pesquisar e o mais importante, você olhar para o mundo digital não como um inimigo que vai acabar com a tua realidade do papel, da estante. Ele é teu aliado nesse momento, é uma tecnologia que te ajuda. Hoje você faz um contato pela internet com uma loja em Londres, na Holanda, nos Estados Unidos, tenho esse produto, apresento. Facilmente, foi mais fácil vender lá fora do que no Brasil. Por quê? Porque o europeu, o americano, o asiático, ele está muito mais preparado, ele pensa muito mais no livro do que nós. Nós, brasileiros, ainda temos uma dificuldade muito grande de olhar esse mercado. E aí eu vou corroborar contigo que algumas editoras complicam esse mercado porque transformaram isso apenas num negócio. Lógico. É apenas um negócio. Recentemente eu li que uma das maiores livrarias do Brasil está comprando a outra maior livraria do Brasil e criando uma espécie de um monopólio, em que você vai ficar meio refém disso. Então, desanimar não, porque você pode fazer tudo. Você pode vender, você pode editorar, você pode tratar suas imagens, você pode comprar uma máquina fotográfica e fotografar. E hoje você tem ferramentas para fazer isso. Imagina como era fazer um livro há 25 anos atrás. Né? Então, até mesmo uma editora você não precisa. Você entra na Biblioteca Nacional, preenche todos os cadastros, vira um editor-autor. Você tem todas as garantias legais de registrar o teu projeto, de registrar o teu livro, de ganhar o ISSBN. E a partir dali você não precisa de mais nada. Não sei se isso serve ou não de incentivo para a maioria, mas todos os projetos que vocês têm é possível fazer a baixo custo e dependendo apenas das ideias e da capacidade que você tem de transmitir isso. Claro que vai cair em todo o lado dos primeiros que falaram aqui, que você precisa ter uma linguagem, que você precisa ter um talento, que você precisa ter um algo mais. Mas não é limitador hoje você chegar na porta de uma editora e receber um não. Você pode fazer. E você pode fazer parcerias. Eu não sabia desenhar, e não sei ainda desenhar no computador. O Rudinei sabe. Eu sei editorar, eu sei fotografar, ele também sabe. Você vai juntando os seus talentos e você vai produzindo isso. E o mais importante que a gente viu nessa nossa produção de livros foi que não se pode deixar as histórias morrer. No primeiro livro que a gente fez, um grande amigo, o Brigadeiro Kerso, que foi comandante de CENIPA, disse: peguem as histórias dos veteranos antes que eles partam. E isso não tem preço. Hoje, muitos deles daquele livro que estão citados, que abrem aspas ali, falam em primeira pessoa, porque o livro é muito em primeira pessoa, não estão mais entre nós, mas as histórias deles, a maneira com que eles vivenciaram, estão ali. E talvez daqui a 50 anos o meu maior orgulho é que eu não estarei mais aqui, mas as histórias deles estarão ali e serão contadas e repassadas para os outros. E a aviação é uma cachaça, desculpe a expressão. É um vício. Né? Diz o poeta que voar é a melhor coisa que a gente pode fazer vestido. Né? Então, não tem coisa melhor. Eu não desestimularia ninguém, mas ninguém, a deixar suas ideias de lado. Tem uma ideia? Põe no papel. Aprende a lidar com o computador e faça o seu projeto andar. Porque senão algumas histórias, algumas ideias vão se perder. Né? E boa vontade, todo mundo nasce com ela. Né? Se Deus permite, todo mundo consegue impor. Mais cedo ou mais tarde. Pode levar 5 anos, 6 anos. O primeiro livro levou 5 anos para fazer. Os outros a gente conseguiu fazer em 2, em 1. Né? O que eu mais reclamo, talvez hoje, que é para pensar junto com as provocações, é como o nosso país tem uma dificuldade muito grande de memória. Para você ter uma ideia, eu cunhei uma frase com o Rudinei que diz o seguinte: a história não está na mão de quem a fez, e sim na mão de particulares. Nas nossas pesquisas para os livros, as instituições, que não são culpa das instituições, mas é um aspecto cultural, os arquivos, a memória dessas instituições quase não existe.
militares principalmente, né, em unidades aéreas que eu tive a oportunidade de pesquisar, muitas vezes o arquivo não estava condizente com a grandeza do que foi feito. Então, eu acho que antes de nós provocarmos também como fazer livros, a gente tem que começar a pensar como a gente vai preservar a história de empresas, de instituições, de pessoas. A gente teve que ir na casa das pessoas para conseguir arquivos pessoais, para conseguir bom material e boas histórias. Então, eu acho que a gente também tem que provocar que apenas botar no papel não é importante, também a gente precisa preservar a história, preservar as coisas importantes que são feitas, não só numa empresa enorme como a Embraer, mas numa unidade aérea pequenininha da FAB, ou num aeroclube X ou Y do interior do Brasil, que de repente tem todo um aspecto de peculiaridade que vai se perdendo no dia a dia. E hoje eu acho pecado não se preservar, porque todo mundo tem um celular, todo mundo tem um pendrive, todo mundo tem um computador, todo mundo tem alguma coisa que pode criar material, matéria-prima, que é tão difícil para nós, muitas vezes, escrever, porque não sabe por onde vai começar. E eu acho que essa é uma outra provocação importante, guardarmos as nossas memórias para que elas possam ser escritas por aqueles que têm a paciência e a boa vontade de eternizar essas histórias. Essas memórias vão compor o que nós chamamos de cultura, e essa cultura através dos livros, através do depositário desse conhecimento. Talvez a gente não leia tanto, a gente não tenha tantos leitores, porque a gente não consegue produzir, talvez, o material ideal. Agora eu queria provocá-los. Querem perguntar alguma coisa? Por favor. Pode falar, por favor. Uma pergunta aí para... Sabe que eu aprendi uma frase que eu descobri que o escritor é imortal. Ele não tem onde cair morto se viver disso, né? O escritor é imortal porque não tem onde cair morto. Se viver disso. A pergunta que eu faço é o seguinte, a baixa remuneração, incentivo financeiro aos escritores não é um desestímulo para que se crie mais escritores? E como vencer isso? Uma vez eu estava conversando com o Carlos ali há pouco, que eu já vi proposta de editoras oferecer R$1 por livro ao autor. Isso também não é um problema que a gente precisava tratar melhor? Bem objetivamente, alguém responda? Carlos. Posso responder. Da minha parte, né, e eu creio que de todos aqui, obviamente ninguém escreve para pagar para publicar seus livros. Todo mundo espera um retorno financeiro. Mas, na verdade, o mais importante, na minha visão, o mais gratificante, é porque, na minha opinião, escrever é a arte do acreditar. Acreditar que, pelo seu livro, centenas, milhares de pessoas serão alcançadas. Acreditar que a sua ideia, a sua construção narrativa vai influenciar alguém, vai modificar a ideia de alguém sobre aquele assunto. Acreditar que pelo seu trabalho, pela sua inspiração e até pela sua transpiração também, ao escrever, você vai contribuir para com a cultura e para com a educação e dessa forma melhorar o Brasil. Então, da minha parte, vai além da questão financeira. Logicamente que é importante a questão financeira, mas mais importante que isso é acreditar que pelos livros, e aqui fazendo um gancho pelo que o Leandro falou, a história, o relato, ele se torna atemporal, se torna até mesmo eterno. Porque nós vamos passar, mas aquela história vai ficar. Os nossos filhos, os nossos netos e as gerações que vêm pela frente, elas terão benefício com essa produção. Isso, na minha visão, é o mais importante. E o que foi colocado aqui, se não me engano, o professor Divaldo, nós precisamos contar as histórias. Aqui no meu standzinho aqui, tem uma foto ali dos aviadores navais brasileiros que foram para o Reino Unido na Primeira Guerra Mundial. É a única foto deles, a única. Certamente eles se reuniram depois de um treinamento, eles estão com, não era macacão de voo, né, era traje de voo ainda, com roupa para frio, na Inglaterra naquela época. E certamente depois de uma de tantas missões, reunião, vamos tirar uma fotografia. Talvez eles não imaginassem que esta fotografia seria o único testemunho visual
dessa página tão importante da história da aviação brasileira. De modo que nós também, como contadores de histórias, muitas vezes estamos diante de histórias que, se nós não registrarmos, elas vão passar e vão se perder. Então, é essa capacidade que tem de alcançar, que eu vejo com muito otimismo, né, da arte do acreditar. Eu complementaria dizendo o seguinte, realmente o autor hoje no Brasil, principalmente o autor neófito, ele só tem satisfação, dinheiro não. Tá? Ele tem que acreditar que a satisfação é uma forma de remuneração, porque não há a mínima chance dele a não ser autores consagrados. Mesmo esses autores consagrados, existe uma grande dificuldade logística, por quê? Porque ele não consegue controlar a distribuição. Então, imagine uma editora fechando as contas com o autor e dizendo que vendeu 5 livros em Manaus. Como é que ele vai confirmar isso? Então, hoje existem alguns softwares até para tomar conta disso, e tem autores que têm escritórios que coordenam o processo de distribuição e participação nos lucros na venda. Porque é uma coisa muito... Você imagina um autor iniciante. Não é? Muito mais, 100% pela satisfação do que pelo objetivo mercadológico dos seus livros. Né? Alguém mais? Por favor? Não entendi, por favor? Sensibilidade? Visibilidade. Ah, visibilidade. Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. Chegar numa grande livraria e ver seu livro ali não tem preço, viu? Sim, não tem preço. imagine ver o seu livro no estande de uma livraria. Né? Essa visibilidade, ela vale muito dinheiro. Né? Por favor. Nós temos mais umas 2 perguntas, ok? Para mantermos o nosso horário. Boa noite, meu nome é Rui Gonçalves, eu sou jornalista. No último ano eu fui o editor da revista Avião Review. A revista Avião Review circulou durante 16 anos no país e, por questões de mercado, na versão impressa morreu em dezembro. A última edição foi em dezembro, hoje ela circula, publicada pelo Escritório da Espanha, em língua portuguesa, aqui no Brasil, apenas em meio digital. Assim como os autores que escrevem livros, as editoras também estão vendo a opção do mercado, aviação, questões de jornalismo ou histórias, não remunerando o negócio e impedindo a continuidade do processo de produção de suas revistas e processo de produção de conteúdo. E a gente vem perdendo histórias e vem perdendo profissionais altamente qualificados que, porque não há remuneração, a gente não consegue manter essa gente no mercado. Se a internet hoje é um caminho, e foi o que o Leandro e o Rudinei falaram, a gente pode usar a internet de outras formas para manter esse conteúdo em atividade e transformar isso num negócio rentável. Vocês veem um modelo de negócio que possa manter gente qualificada como vocês, produzindo conteúdo qualificado para os leitores e talvez telespectadores e internautas? Pessoalmente, não. Porque na internet tudo é grátis. Vou contar uma história recentemente que nós fizemos duas versões digitais dos nossos livros para colocar numa das maiores indústrias de e-books do mundo, Amazon.com. O livro foi hackeado dentro da Amazon, foi pirateado e hoje circula em WhatsApp. O brasileiro ele não está acostumado muito a pagar. Isso é um cultural. E no mundo é assim ainda. Foi uma decepção muito grande, porque a própria Amazon lavou as mãos e elegeu o fórum nos Estados Unidos com custos próprios nossos para discutir a questão. Começou numa pirataria na Rússia, passou para a Europa, virou WhatsApp, papapá. E aí o prejuízo, vou dar a volta para tu entenderes que o mercado não vai remunerar porque tu não vai receber, porque circula gratuitamente. Eu ainda acho que o mercado digital é uma faca de 2 gumes. É bom para você produzir, mas ele tem o outro lado. Um exemplo, nossos livros todos foram numerados. Se você pegar um livro hoje, comprar ali no stand, ou pegar, ele tem uma numeração. Como se fosse um vinil, que atualmente você compra para determinadas tiragens limitadas. Então eu sei, se eu vender o livro 316, eu sei para quem foi. Você tem rastreabilidade. Sabe qual é a coisa mais decepcionante que a gente tem? 98% dos compradores têm mais de 30 anos. Pergunto, provoco. A nova geração, vamos ter uma nova geração de leitores?
Essa provocação pode vir... É uma coisa interessante, tema porque de conversa. muitos preferem o livro digital. Eu recebi bons retornos da pirataria. A juventude dizendo, oh, muito bacana, muito legal, pô, peguei de graça no WhatsApp. Eu levei 2 anos para fazer. Então, eu brinco que o meu leitor envelhece comigo. Né? Eu tenho cobranças de leitores de 30, 60, 70 anos. Cadê o próximo livro? Eu tenho um leitor de Fortaleza que, semana sim, semana não, ele quer saber como é que estão as páginas do outro. Mas, às vezes, é um pouco chocante você ver que o teu projeto está circulando freehand no WhatsApp sem nenhum tipo, e foi colocado por uma empresa enorme. Então, eu ainda acho que nós não estamos preparados ainda para chegar no nível comercial ideal de remuneração, produção no mercado virtual. Isso é uma questão que a gente vai ter que ter uma legislação, vai ter que ter uma segurança, vai ter que ter uma coisa. E eu torço que dê certo, porque é o futuro. Mas ainda esse futuro é um futuro inseguro. Bom, eu acho que vamos mais... Tem um aluno querendo fazer uma pergunta, não é? E mais uma... E depois não vamos pegar as perguntas, vamos entregar para que eles respondam depois fora do plenário. Por favor. Jovem, você de que escola é? Da faculdade Anhanguera. Anhanguera. Uhum. Não vou perguntar a sua idade, pode ficar tranquilo. Tudo pode... bem. Você quer perguntar para quem? No caso, para todos eles. Para todos. Uhum. Tá. A minha pergunta é a seguinte. Com os novos leitores, com a nova geração, vocês não acham que os livros técnicos focados em apenas um assunto se torna maçante e isso faz com que eles não sejam vendidos e alcancem as metas? Que se eles fossem interdisciplinares, como vemos em livros americanos, talvez vocês não alcançassem um público maior? Você vai ter a honra de receber a resposta de Osiris Silva. Não, ele fez a pergunta bem centrada e eu tenho uma resposta bem centrada, espero. Eu não sei se acompanharam, mas no ano passado teve uma aterrissagem de emergência de um piloto norte-americano no Rio Hudson, em Nova York. Eu acho que, em função da explosão que houve na informação mundial, aquilo se transformou numa história. Eles fizeram, com uma rapidez incrível, colocaram um livro e um filme. Eu não sei se já leram, se tiver alguém aí leu o livro O Sully. Sangue. Quer dizer, vejam, se a gente olhar esse exemplo do Sully, preenche praticamente tudo isso que nós dissemos aqui. É um livro extremamente interessante de uma aterrissagem forçada de um avião no Rio Hudson, que é o rio central lá de Nova York. E salvaram-se todos. Salvaram-se todos. Então, eles pegaram alguns ganchos. E agora, houve uma pergunta, inclusive, financeira aí. O Sully, o comandante desse avião, era um cara que estava quebrado. Ele não conseguia pagar a hipoteca. E, no entanto, agora ele é um homem rico. Que é uma coisa que foi feita a pergunta pelo Rui aí, a respeito do retorno financeiro. Nós conhecemos muito poucas pessoas que fazem dinheiro com livro aqui no Brasil. Acho que o Paulo Francis é o único que... E Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Coelho provavelmente é um dos únicos. Mas esse livro, Sully, é um livro extremamente interessante e virou filme também. Eu já li o livro e já vi o filme. De modo que vejam que realmente isso que foi colocado aqui pelo professor Edivaldo é realmente necessário. Quer dizer, não é simplesmente escrever um livro contando uma história pessoal, que aliás foi o meu caso, tirar do livro aquilo que ele não está escrito, quer dizer, tirar reflexões, aprendizado, e é uma coisa dessa natureza. Se você que fez a pergunta, procura esse livro. E outra coisa muito curiosa, é um livro que um assunto aconteceu em Nova York, no Rio Hudson. O livro foi publicado em inglês, já existe em português, há um ano. Traduzido. Velocidade, né? É. E aproveitando oportunidades. Agora, se a gente olhar, não só no caso da aviação, mas no caso de outras atividades quaisquer,
Tem coisas fascinantes acontecendo em torno de nós todos os dias. E dizem, já dizem isso há muito tempo, que a oportunidade não passa duas vezes, né? O cavalo encilhado. Tem que grudar a oportunidade e focar nela. Quer dizer, e isso realmente os americanos têm isso, uma característica muito particular, né? Nessa direção. De modo que eu vejo que esse livro sobre a aterrissagem no Rio Hudson, o que pode ter interessante uma aterrissagem forçada? Mas, olha, fizeram um negócio realmente fascinante. Eu acho que aqueles que tiveram oportunidade não deixam de ler, porque eu duvido que se começar a ler, mesmo que não seja ficcionado de aviação, que não leia o livro até o final. É muito interessante. Você quer completar, por favor? Então, eu queria só falar com relação a esses novos leitores, os leitores em formação. Eu não sei se vocês conhecem um livro chamado A Polegarzinha, que é um livro que fala sobre essa geração que se comunica pelo polegar, né? E como a gente consegue chegar nessa geração que, na verdade, tem o conceito de tempo mudou, o conceito de distância mudou, as referências que eles têm são outras. Né? A coisa pode estar do outro lado do mundo, mas está ali na mão dele. Né? Então, assim, eu não sei se teriam respostas, mas que questões, ou talvez que perguntas seriam as perguntas que a gente poderia fazer para conseguir chegar nesse público. Né? Porque, da mesma maneira como tem esses que se comunicam direto pelo polegar, tem ainda um número muito grande de leitores em formação que têm interesse no livro, que leem, que gostam de ler, né? Mas que realmente é bem mais difícil hoje em dia com essa comunicação pelo polegar. Essa é a questão. Ok. Udinei. Microfone. Eu vou falar da minha experiência como professor. Eu dou aula para alunos ingressantes na universidade, dos cursos de matemática, estatística e ciência da computação. Eles são muito diferentes. E eu trato de assuntos que, mesmo sendo para alunos ingressantes, tem um nível de abstração bastante alto. Né? É interessante a maneira como eles reagem quando se apresenta um tópico. Né? Eu já desisti de ser o professor que apresentava conteúdo, porque isso não dá mais certo. Eu tenho 23 anos de experiência como professor, né? Nesses 23 anos eu vi, foi muito rápida essa mudança. Então, o que eu optei, me desculpe se é muito particular a resposta, porque é baseado na minha experiência, né? O que eu optei foi por mais que a matemática seja imutável, porque um teorema provado há 300 anos atrás continua valendo e continuará valendo para o resto da existência do universo. Ainda assim, a maneira como o aluno tem que interagir para conseguir aprender aquele conteúdo não é mais aquela que eu aprendi, que a maioria de vocês aprendeu, que era de sentar, depois que o professor tinha apresentado o conteúdo, ir para casa, abrir um livro e passar horas estudando e talvez não conseguir compreender. O que eu optei por fazer, e que eu acho que talvez nos nossos livros seja um pouco difícil de fazer isso, mas talvez se consiga, né? É o de provocar o aluno com o conteúdo, trazendo exemplos da vida real. Para que ele... Eu não gosto muito da palavra construtivista, porque isso tem uma visão, às vezes, que nas ciências exatas ela não é muito adequada. Mas talvez eu devesse dizer que o aluno construa o seu raciocínio com base nos conceitos que são estabelecidos e que ele precisa aprender, que são básicos para que ele progrida nas disciplinas posteriores. Né? Então, sim, o aluno o polegarzinho, né, eles têm uma outra visão completa. Eles não têm, eles sequer pensam que ele deve talvez ir para casa e estudar quando eles entram na universidade. Depois o choque é tão grande que eles aprendem, né? Mas naquele momento tem que fazer com que ele entenda para que ele está estudando aquilo. Isso é uma coisa também que é importante, né? Que eu sempre faço a ligação com o que virá depois ao longo do curso.
para que ele está estudando aquilo, né? Assim, os resultados, infelizmente, não são bons, porque os nossos alunos, os alunos que entram em cursos de ciências exatas, né, o corte é muito grande, né? Eu tenho a tristeza de relatar para vocês, né, que se anualmente entram 40 alunos no bacharelado em matemática na universidade, ao final de 4 anos e meio, se formam 1, 2. A maior turma que eu presenciei tinham 6. E provavelmente não concluíram no prazo hábil, né? Ficaram alguns semestres a mais, né? Então, assim, né? Fundamental é mudar a maneira de trazer o aluno para o assunto e fazer com que ele construa também as suas maneiras de entender aquele assunto e aí depois seguir adiante. Direi, o Osíris queria só fazer a complementação e eu depois, antes de passar a palavra, eu quero só encerrar, por favor. Não, o que eu gostaria de fazer, eu espero que seja efetivamente compreendido. Nos meus primeiros 86 anos de vida, eu acho que aprendi muito sobre o Brasil. Se nós fizermos uma olhada para nós, quem somos nós, os brasileiros? Como é que a gente se comporta? É perante um problema, perante alguma coisa. Eu diria, o brasileiro não acredita no Brasil. Quer dizer, dizem que o nosso hino nacional está cheio de colocações que não são verdadeiras. Quer dizer, eu acho que nós temos que fazer uma revisão, nós mesmos como brasileiros, termos orgulho do nosso país, sermos muito mais patriotas no sentido intenso da palavra, e enxergar em cada brasileiro, se possível, um herói. Nós não temos heróis no Brasil. Se eu perguntar agora quais são os grandes líderes que poderão mudar essa nação, alguém aí ocorre o nome de um brasileiro? Eu creio que não. Por quê? Será que a gente não tem que fazer uma revisão da nossa atitude em relação ao nosso país? Eu brinco muito, muitas vezes, falando com meus alunos. Hoje eu dirijo uma organização que tem 100 mil alunos, portanto, tenho a oportunidade de conversar com muitos jovens. Eu sempre coloco que nós, brasileiros, somos iguais aos chineses. Aí muita gente fica surpresa. Como? Eu falei, os chineses só compram produtos chineses, e nós também. Notem que, se nós entramos numa loja, tem um produto brasileiro, ou se tem um produto estrangeiro, a nossa tendência é de comprar o produto estrangeiro. Vocês veem, por exemplo, nós temos quase 400 aviões comerciais voando no Brasil. Sabe quantos nós temos na aviação comercial brasileira? Não chega a 30 aviões. Então, muitas vezes eu brinco, eu faço uma viagem qualquer, chega o sujeito lá no destino, ele me pergunta, fez boa viagem? Eu falei, olha, apesar de voar num avião da concorrente, cheguei bem. Então, notem que nós não damos valor ao nosso próprio país. Eu acho que, depois de um debate dessa natureza, eu tenho a impressão que esse aqui é o único debate a respeito desse assunto que eu tenho notícia. E olha que eu me comunico um bocado com as pessoas, nunca vi um debate semelhante a esse aqui. E realmente o que a gente tem que fazer é melhorar a nossa atitude e achar que pessoas que estão do nosso lado merecem confiança e são bons, são competentes. Olhem cada pessoa pelos seus valores. Olhem os problemas não pelas dificuldades. Olhe os problemas para serem resolvidos pelo sucesso. Dificuldades sempre existirão. Agora, nós temos também a cultura de maximizar as dificuldades. E não temos a cultura de maximizar o sucesso. E se vocês olharem a cultura desses países que sobressaem no mundo, são países realmente que acreditam que o sucesso, embora seja escrito com uma porção de S,
tem 2 S como fracasso. Quer dizer, então eu diria que, ao finalizar esse nosso diálogo, pensem nisso. Vamos passar isso para os nossos jovens. Vamos fazer desse país, que é um país maravilhoso, que a natureza nos concedeu, um país gigante, vamos fazer desse país um país diferente. Hoje, infelizmente, o Brasil não tem significado no mundo. Não tem significado econômico, não tem significado cultural. E isso, nós temos culpa disso. Em geral, a gente transfere isso, talvez, para o governo, ou para o governante, ou coisa dessa natureza. Mas não é por aí, não. Eu acho que cada um de nós tem que assumir a parcela de responsabilidade de cidadão e realmente ser um cidadão. O livro que nós estamos falando aqui sobre literatura, sobre escrever, ou coisa dessa natureza, faz parte desse problema. Na realidade, ele não é uma origem, ele é uma consequência. Uma consequência desse comportamento doentio que nós temos de achar que os outros são sempre melhores do que nós. Tudo que nós estamos recebendo de cultura vem vindo do hemisfério norte. As notícias que nós recebemos, a maioria são do hemisfério norte. Acho que se eu perguntar quem é o presidente dos Estados Unidos, todos responderão rapidamente. Quem é o presidente do Paraguai? Provavelmente ninguém sabe. Quer dizer, nós olhamos para o hemisfério norte com diferentes olhos do que a gente olha para o hemisfério sul. Eu acho que, se nós não valorizarmos o próximo, certamente o próximo não vai nos valorizar. E essas dificuldades que nós estamos discutindo aqui vão continuar sendo problemas para o futuro. Então, meu pedido pessoal a cada um, e faço isso talvez com a experiência de 86 anos bem vividos, que realmente a gente possa ser diferente e a gente acreditar, realmente levar aos nossos jovens a mensagem de que eles podem ser os construtores de um Brasil como aquele que há tantos anos nós aspiramos que seja. Um Brasil tão grande cultural, economicamente, quanto ele é geograficamente. E eu queria agradecer o convite de estar aqui e queria deixar esse apelo que cada um refletisse um pouco sobre isso. Posso estar errado, mas, de qualquer maneira, se eu coloquei algum erro, por favor, corrijam e sejam melhores. Depois dessa aula de civismo, devolvo a palavra para a nossa cerimonialista. Antes de encerrar esse segundo evento do nosso encontro de escritores e jornalistas de aviação, eu gostaria de fazer ainda 2 ressalvas. A primeira é sobre os certificados. Vocês podem retirá-la no balcão, quem pediu para ser feito, os certificados vão estar prontos lá. Nós vamos transmitir um vídeo que o engenheiro Osiris trouxe. Depois, não saiam, porque nós vamos ter um sorteio. Aguardem sentados, porque nós teremos um sorteio, tá bom? Nós convidamos todos para assistirem amanhã, às 10 horas, a palestra Exploração Espacial, Aplicabilidade, Satélites e sua importância para o desenvolvimento do Brasil, proferida pela doutora Leila Maria Garcia Fonseca. Ela é coordenadora geral de observação da Terra no INPE. Convidamos a senhora Neide Pereira Pinto, diretora cultural da PVE, para suas considerações finais sobre esse primeiro dia de evento e agradecimentos. Boa noite. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos painelistas, profissionais de altíssimo nível que estiveram aqui conosco essa noite. Como disse o Coronel Osiris, para uma discussão que a gente não tem muito... Como disse ele, a primeira vez que a gente abre para discutir esse tema. Então, principalmente com profissionais
extremamente gabaritados para falar sobre o assunto. Eu acho que deixou aqui uma mensagem muito importante, uma provocação para todos nós, uma reflexão que a gente leva para casa. E a cada profissional que esteve aqui, a cada palavra e a cada incentivo, o meu agradecimento de coração, Coronel Osíris, o exemplo de vida que me emociona sempre. Muito obrigada. Nós gostaríamos também de chamar ao palco a senhora Dulce Ferrari, que tem uma homenagem para fazer ao engenheiro Osíris Silva. Eu gosto também de trazer o Ferrari aqui, porque ele formou com você, na sua turma. Deixa um abraço nele. Senhoras e senhores, como eu mencionei, então, nós vamos ter um sorteio de brindes. E para que vocês saibam se vocês foram sorteados, embaixo das cadeiras tem um envelope com o Vale Brinde. Então, quem tiver sorteado tem que procurar o Vale Brinde. Muito obrigada pela presença de todos. Encerrando esse evento, a gente convida vocês, então, para continuarem participando amanhã, aqui na PVE, a partir das 10 horas.